Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pablo Bispo. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, líder do núcleo de pesquisa POLIS, UF, que é o núcleo de pesquisa em políticas públicas e instâncias de socialização, e membro fundador da organização Kairos para a Transformação Educativa, cujos links estarão disponíveis na apresentação do canal. Muito bem, esse é mais um vídeo da série que eu intitulo Como Desmascarar Charlatães, ou seja, uma série destinada a observar aquilo que Aristóteles chamava de lugares comuns da retórica, utilizados com a finalidade de manipular, persuadir de maneira desleal, de modo desleal, boa parte da população, boa parte do senso comum. Nessa série, procuro aplicar alguns estudos de retórica à análise de discursos, à análise de fontes de discurso relativamente comuns, utilizados na sociedade, e que se destina à finalidade que apontei ainda há pouco. Então, antes de começarmos com o quarto vídeo da série, que se chama O Argumento de Transferência, eu vou pedir a vocês, por favor, curtam, compartilhem, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para sempre terem acesso às novidades desse canal. Portanto, primeiramente agradeço a vocês por acompanhar essa série. Essa série, ela não diz o que as pessoas desejam ouvir, ou pelo menos muitas delas. Ela diz um pouco além do que está na aparência. Recentemente, em conversa com um amigo da área de filosofia, ao qual preservarei o nome e o local em que trabalha, eu dizia a ele que na atualidade brasileira a falácia é muito mais factível, muito mais crível, ela tem muito mais força persuasiva no Brasil do que os argumentos que se baseiam em algo não falacioso. Parece que cada vez mais isso se torna realidade. Por isso essa série. Essa série, ela visa não só motivar as pessoas a terem um interesse maior pelo estudo da retórica, da análise do discurso, e terem atenção ao que é falado, especialmente nos grandes veículos de comunicação, especialmente nas redes sociais, especialmente nas mídias em geral, e assim poderem identificar quando existem charlatães tentando ludibriar-lhes. Pois bem, hoje eu vou falar de um outro tipo de argumento. É o que eu vou chamar de argumento de transferência ou argumento de justificação. Qual é a sua estrutura básica? Alguém, num debate, numa discussão, aponta um erro. E aí, imediatamente, a pessoa diz assim, mas e fulano de tal, por que você não fala do que ele fez? Percebam, foi uma fuga rápida, você tirou o foco tanto do problema apontado quanto do possível responsável para uma outra situação que muitas vezes nada tem a ver com o caso. Eu vou dar um exemplo. Estamos nos aproximando, tem uma época eleitoral, em novembro de 2020, e nós podemos ver muito disso. Muitos candidatos a cargos eletivos usam esse expediente. Por exemplo, imaginemos que alguém esteja discutindo política, certo? Diríamos 2 militantes discutindo sobre candidatos em uma competição, em uma confrontação para um cargo eletivo. E aí, alguém diz assim,
fulano de tal fez um desvio quando estava ocupando, por exemplo, um cargo na prefeitura. Ficou provado que ele desviou tantos milhões de reais para obras irregulares, por exemplo. E aí, o defensor do candidato vai dizer, isso aconteceu, mas e o outro lá? Né? E o outro que fez isso e ainda praticou um crime de lavagem de dinheiro? Ora, automaticamente, ou quase automaticamente, se o interlocutor não estiver esperto, ele vai passar a focar no que essa terceira pessoa fez. Logo, houve um argumento de transferência ou de justificação. A impressão que dá é que temos a seguinte estrutura. Ora, se A cometeu um delito, mas B cometeu algo pior, logo A é melhor do que B, então está encerrada a discussão. É um argumento falacioso. Por quê? O fato de B ter cometido um delito maior, considerando que isso seja verdade, não torna o delito do sujeito A, mais desculpável. É como se eu utilizasse a mesma estrutura argumentativa para justificar algo assim. Vamos pegar um exemplo mais forte. Alguém diz para mim assim, fulano de tal deu uma facada numa pessoa durante uma briga de bar. E aí eu digo assim, mas e o outro sujeito lá que na favela deu 3 tiros em um morador? É muito pior. Sim, é muito pior. Mas se formos analisar com cuidado a desconstrução desse argumento, perceberemos que é absolutamente inaceitável estabelecer uma escala de violência justificando um crime, que é o crime de alguém esfaquear, com outro crime maior, que é o de alguém balear o sujeito com 3 tiros. Perceba, nesse argumento de transferência e de justificação se criam até escalas de valores para justificar delitos, para justificar condutas que não são aceitáveis e que são pretensamente demonstradas para um interlocutor. Pois bem, nesse sentido, há 2 formas mais comuns de ser aplicado esse argumento. Um instante, por favor. Nada como tomar uma bebida aqui isotônica. Quando o assunto é sério, dá até sede. Vamos pensar no seguinte. Quais são essas 2 maneiras? Primeira maneira. Argumento de transferência de A para B e de B para C. Ou seja, quando o interlocutor A ataca um sujeito B, o defensor do interlocutor B ou o próprio interlocutor B transferirá esse ataque para uma comparação com o que C fez. Vou dar um exemplo dentro da política. Fulano de tal denuncia, conforme eu disse antes, que um determinado prefeito desviou, digamos, 10 milhões de reais. Esse é o A denuncia o B. E aí o B diz assim, mas e o fulano C, o prefeito C, que desviou 100 milhões? É muito pior. Então ele tentou justificar o delito, ele não negou que houve desvio, ele entrou nesse mérito, mas por comparação você tem a intenção de fazer com que o interlocutor pense que o delito cometido por B é menos grave. Já expliquei isso antes, né? Só estou reiterando para poder chegarmos na segunda parte desse argumento falacioso. Imaginemos agora uma reversão de argumento, tá? Nós temos
Sujeito A que acusa B de alguma coisa, e aí B refuta isso ou tenta refutar com um argumento parecido com o argumento ad hominem. Quem quiser, por favor, confira na série primeiro vídeo quando eu falo de argumento ad hominem. Ele vai pegar e vai dizer assim, B vai retrucar o argumento de A dizendo assim, ora, muito bem, mas e o... No caso dos candidatos, né, tomando o exemplo de candidatos a um cargo eletivo. Ah, mas e o candidato A que na época tal fez isso, isso e isso? Ele pode inclusive usar elementos falsos para contra-argumentar. Praticou crime, né, não se preocupou com a população e etc. Até que seja dada uma resposta de A para B, se desviou o foco do debate. Ele reverteu a argumentação. Enquanto B era atacado, A passou a ser atacado e o interlocutor de A tem que tentar defender. É mais um argumento falacioso, né? É mais uma vez uma justificação por transferência. O sujeito não nega e ele transfere responsabilidade, ou às vezes até culpabilidade. Como você desmonta esse argumento? É isso que me parece mais importante. Como você desmascara esse charlatão? Se coloque numa situação problema, faremos esse exercício juntos. Imaginemos que eu, vou dar o meu exemplo, porque assim eu corro menos riscos, né? É uma situação fictícia. Imaginemos que eu aponte uma determinada irregularidade. Vou dar exemplo usando as duas estruturas de argumento. Né? Eu aponto uma determinada irregularidade de um sujeito B. Eu mostro, por exemplo, que o sujeito B, vou contextualizar isso em outro lugar, no âmbito da administração pública, eu demonstro que um determinado gestor público praticou má versação de recursos financeiros. E aí, o sujeito B, né, que foi o acusado, foi alguém que eu fiz essa demonstração, ou tentei fazer essa demonstração, ele vai dizer, muito bem, mas e o gestor C, que deu um desvio muito maior? Como eu saio disso? Eu digo, muito bem, não duvido que C tenha dado um desfalque maior, ou tenha criado um prejuízo maior para a administração pública. Porém, C não é o foco. O senhor, por favor, volte ao que estamos debatendo. Estamos debatendo a conduta de B, do fulano B, que deu o prejuízo tal. Como que isso se explica, como que isso se justifica sem desviar. Essa é uma forma de desmontar esse argumento, porque aí você não só sai do contexto para onde o adversário quer te atrair, sai do auditório preparado já, provavelmente pelo interlocutor, para te confundir e volta para o cerne da discussão. Agora imaginemos o seguinte, imaginemos que eu esteja num debate, debatendo uma questão controversa, eu aponte que A, ou melhor, eu aponte que B, eu sou A, eu aponto que o fulano B praticou um delito. Praticou um delito. Por exemplo, o crime de ameaça. Me ameaçou. Digo assim, olha, fulano tal me ameaçou. Me ofendeu a minha honra. Ele fez isso, isso, isso. E aí o fulano B faz uma alegação falsa a meu respeito, ou tenta construir com alguma verossimilhança algo que possivelmente me incriminasse. Ele diz assim, não, mas você, num dado momento, praticou esse ato aqui, isso aqui se enquadra nesse ato, por exemplo, você praticou um ato de violência, um ato de maus tratos à criança, digamos. Inventa uma história, ou tenta construir falsas evidências. Como você sai? Você sai dizendo o seguinte, muito bem, então o senhor, por favor, demonstre o que está dizendo. Mas primeiro,
o senhor precisa demonstrar que o senhor não praticou os delitos que eu, inclusive, tenho como prova aqui. Então, o senhor primeiro precisa demonstrar isso e depois se ater a esse outro fato que o senhor está falando, até porque no debate o foco não é esse. O foco não é minha conduta pregressa. Depois o senhor faz isso. Perceba, quando você faz isso, você desmonta o argumento do adversário. Porque o adversário ele fica sem base argumentativa para desviar o foco para você. Ou seja, não é você que está em julgamento, não é você que está em análise. Aliás, não tem nem julgamento ali, né? Na verdade, ali você está mostrando, ou eventualmente até acusando, se você estiver movendo um processo judicial, você está acusando. E aí, você não é o acusado. Então, se alguém tenta levantar alguma coisa contra você, essa pessoa quebra o processo, essa pessoa que em outro momento vem discutir sua conduta, traga as provas, etc. Mas se você engolir a isca e titubear, ou não, mas eu não fiz isso, eu vou me justificar e etc., você é ludibriado pelo charlatão que usa o argumento de transferência de responsabilidade ou de culpabilidade, né? Ele é o que usa o argumento que pode ser sintetizado com a seguinte frase: eu fiz, mas e você? Ele fez, mas e o outro? Então, estejam espertos. Na grande mídia, debates políticos, isso é demais, e até nas relações pessoais, familiares e sociais. Não se justifica se você seguir as regras de um bom debate, estabelecidas por alguns clássicos, como Hein Perelman, como Jürgen Habermas, como o velho Aristóteles, que eu gosto demais. Você vai perceber que a justificativa de um delito a partir de um suposto delito menor é uma justificativa que não serve como base, é um argumento falacioso esse tipo de comparação. Portanto, não permitam que o adversário, num debate, ou numa discussão, ou numa eventual disputa judicial, te desqualifique por comparação com outras pessoas ou por comparação com supostos delitos ou irregularidades que você haja cometido em momentos pregressos. Muito bem. Parece que hoje trouxe mais um elemento para desmascararmos charlatães. No próximo vídeo, trarei outro lugar comum da argumentação, no nosso quinto vídeo, que é um argumento também muito interessante, que é o que em latim se chama reductio ad absurdum, ou seja, a desqualificação por redução ao absurdo. Não percam. Esse é interessante também. Esse é mais comum do que se pensa. É mais comum do que se pensa no que diz respeito às falácias, aos charlatanismos usados a partir de uma erística, ou seja, a arte de discursar mediante polêmica, sem necessariamente você ter bases sólidas para tanto. Portanto, esse foi o quarto vídeo da série Como Desmascarar Charlatães. Espero que vocês tenham gostado. Fiquemos então todos ligados no canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor da Universidade Federal Fluminense, e estou à disposição de todos para até o próximo vídeo. Muito obrigado e nos vemos em breve.